Então, nesse momento, tecnicamente, o Daniel Alves é inocente, né? Quem não é culpado é inocente. Ele pode receber uma indenização por prisão indevida, né? Já que ele foi absolvido. Inacreditável. O caso de Daniel Alves tomou um rumo que ninguém esperava. Depois de meses preso, agora ele pode receber uma indenização milionária e ainda quer processar seu ex-clube. Mas será que ele foi realmente inocentado? E mais, será que ele merece essa bolada? Vamos aos detalhes dessa reviravolta inacreditável. Eu tô vendo aqui, né, que teve a notícia, e aí a gente vai precisar de um tempo para falar sobre isso, do Daniel Alves, né, gente? Por quê? Porque o Daniel Alves, ele teve anulada a sentença que o condenava a 4 anos e 6 meses de prisão. Ele pode receber uma indenização por prisão indevida, né? Já que ele foi absolvido nesse caso de estupro, que seria uma indenização do governo, né? Por uma prisão que teria sido aí injusta pelo que decidiu a justiça. E além disso, o Daniel Alves, ele vai processar o Pumas do México, tá? Que é o seu ex-clube. E por quê? Que ele pretende pedir 11 milhões e meio de reais ao Pumas. Ele vai acionar o clube mexicano com uma ação cível por danos morais, uma ação criminal por difamação e uma ação trabalhista por demissão sem justa causa, mais pagamento de salários cancelados, tá? O Daniel Alves vai acionar o Pumas, deve receber uma indenização também do governo, e é uma situação, né, que a imagem do cara foi completamente manchada. Eu sei que eu vou ter uma opinião até diferente da grande maioria da mesa, mas eu dizia já desde o começo do caso, e eu repito porque quem me conhece sabe, eu não tenho medo de dar minha opinião. Para mim, é absurdo você condenar alguém, prender alguém, baseado apenas em denúncia de uma pessoa envolvida no caso. Se você não tem prova, se você não tem imagens que comprovam o que foi dito, uma pessoa que estava envolvida na situação falou: eu nunca vou achar certo você condenar alguém pela denúncia, sem provas. Ah, mas o Daniel Alves mentiu. Ah, mas o Daniel Alves deu várias versões. Cara, ele estava traindo a esposa. Ele tinha o casamento dele em risco. Ele não tinha ideia da magnitude que isso poderia tomar, minha opinião. E começou a falar, começou a dar várias versões e depois, indicado por advogados, foi dando outras. Agora, prova não tinha, portanto que eu falava aqui. Gente, estão falando que prova é sêmen. Sêmen é uma prova de que a pessoa transou, de que a pessoa teve relação sexual. Ninguém transa sem sêmen. Mas não é uma prova de que houve o estupro, de que houve um abuso sexual. Porque eu acho que é muito perigoso a gente defender, né, na sociedade de hoje, onde, como tem muito jogador que erra assim, muito homem que erra assim, que se errar tem que ser punido, tem muita gente aproveitadora também. A gente está vendo quantas pessoas que chantageiam, que ligam para site de fofoca, que expõem vídeo, que ameaçam expor vídeo. Tem muita gente aproveitadora. Então, também tem que tomar cuidado para que denúncias, às vezes, de pessoas aproveitadoras não acabem com a vida de uma pessoa. É a minha opinião. Para mim, nesses casos, para mim, quem estupra realmente tem que ser punido com muita severidade, de uma forma muito rígida. Mas, às vezes, como parece que aconteceu nesse caso, se a justiça determinou, falou-se muita coisa, acusou-se muita coisa, e aí foi inocentado. É muito louca essa situação, mas é o Daniel Alves agora querendo processar o Pumas do México, Flávio Prado, Mauro Betting e Bruno Prado. Bom, eu entendo o seguinte, todo o processo foi movido e foi feito e realizado pela Justiça Espanhola. Eles entenderam que havia indícios de culpa,
Chamaram o jogador no tribunal, ele foi condenado, ficou preso e agora a própria justiça espanhola diz que aquilo que foi feito não condiz com o que era a realidade. Eu não tenho nenhuma capacidade jurídica para julgar isso, mas se houve um erro jurídico, o Daniel Alves tem todo o direito de ser ressarcido, deve pleitear e se realmente ficar comprovado que houve um erro da justiça espanhola, tem que ser muito bem pago, porque esse período de vida que ele perdeu na cadeia não tem o que recompensa. E da mesma forma, o clube que o dispensou por justa causa, da mesma forma, tem que pagar pelo que fez, normal. Os trâmites da justiça, no momento que ele foi condenado, tinha que seguir o que a justiça determinou. E no momento que ele é absolvido, também tem que seguir aquilo que a justiça lhe dá direito. Ou seja, uma indenização muito grande e o mesmo se aplica ao clube. Essa questão, eu vou muito assim na informação o oficial, né? E eu acho que é uma questão mais para explicar a situação do que para dizer o que aconteceu ou o que não aconteceu. E isso aí é a justiça que tem que responder. O Daniel, na primeira instância, foi condenado. Antes disso, ele ficou um bom tempo em prisão preventiva, antes da condenação em primeira instância. E ele defende totalmente a ampla defesa, e ele foi condenado. A defesa dele não concordou com a condenação e recorreu. E depois que ele foi condenado e recorreu, ele respondeu em liberdade. Ele aguardou esse julgamento do recurso em liberdade. A prisão dele foi até antes da condenação, que foi uma prisão preventiva, que a justiça entendia que havia risco de fuga, enfim. Foi essa a alegação da justiça para colocá-lo em prisão preventiva por mais de um ano. E agora, no recurso, a justiça, na segunda instância espanhola, deu razão à defesa do jogador. Entendeu que o processo deve ser anulado porque as provas, eles veem incoerências, enfim, no depoimento, não acham que tenha provas suficientes. Ainda tem agora, no caso, a acusação, com certeza não ficou satisfeita com a decisão da justiça, como a defesa não ficou satisfeita na primeira instância e recorreu, a acusação ainda tem direito a um recurso à Suprema Corte Espanhola. Então ainda não é um caso totalmente cerrado. Com certeza a acusação, a advogada da moça que fez a acusação vai recorrer e deve ter, não sei quando, isso pelo que eu li pode demorar anos, um novo julgamento na Suprema Corte Espanhola. Então não é um caso ainda totalmente encerrado, mas nesse momento a decisão da Justiça Espanhola, que está valendo, é de anulação do caso. Então nesse momento, tecnicamente, o Daniel Alves é inocente. Quem não é culpado é inocente. Eu não sei o que aconteceu na boate. Quem tem que dizer isso é a justiça e nesse momento, tecnicamente, ele é inocente. Ele tem o direito de pedir uma indenização pelo tempo que ficou preso. E, repito, ele ainda vai ter um novo recurso à Suprema Corte. E ele tem o direito de pedir essa indenização. E se a decisão final for da justiça espanhola for de inocência, ele tem grande chance de ser ressarcido e se a justiça espanhola, em última instância, determinar que ele é inocente, ele tem o direito de ser ressarcido pelo tempo que ele ficou preso e pela decisão da justiça ele teria ficado preso indevidamente se a decisão final for mesmo de absolvição, né, na Suprema Corte. Então, assim, ele tem o direito de pedir. Aí cabe à justiça responder, entender se ele deve ser ressarcido ou não, como ele teve o direito de recorrer da primeira instância, a acusação tem o direito de recorrer à Suprema Corte. E agora, depois de tudo isso, Daniel Alves pode sair dessa história como um milionário. Mas será que essa decisão foi realmente justa? Ou estamos diante de um dos casos mais polêmicos do futebol? Quero saber sua opinião nos comentários. Você acha que ele merece essa indenização? Ou tudo isso é um absurdo? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais polêmicas do futebol.